Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético, um dia abençoado. Aleluia. Quem tá feliz com Jesus, já dá um glória a Deus aí. Vocês estão felizes com Jesus? Eu tô muito feliz com o Senhor Jesus. Toda honra, toda glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Já vai abrindo comigo em Êxodo 23, amém? Sejam todos muito bem-vindos, amém? Hoje nós vamos estar lendo, né? Sobre um chamado à prática da justiça. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos, amém? Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Está animado, com muita expectativa para a nossa conferência? Gente, nossa conferência vai ser um estrondo. Vai ser algo sobrenatural. Vai ser algo avassalador, como eu sempre falo, né? Glória a Jesus. Toda honra, toda glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Um chamado. Hoje nós vamos continuar falando das legalidades, tá? Sejam todos bem-vindos. Shalom, 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 shalom. Glória a Deus. Gente, estou com muitas expectativas para a nossa conferência. Vocês não têm noção. Eu quero que vocês, agora, entrando no mês de junho, vocês vão falar assim: Senhor, aumenta mais o meu odre. Fala: Senhor, me ajuda a ter estrutura para poder receber tudo aquilo que vai ser disponibilizado para mim naquela conferência. Porque, queridos, o problema é não conseguir carregar o que você adquiriu. E para carregar o que adquiriu, tem que ter o quê? Estrutura. E eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei que dia que eu vou pregar, mas eu quero que você esteja nessa pregação, amém? Quero que você esteja nessa ministração, onde eu vou falar sobre estrutura para carregar a unção. Deixa eu ver que dia que é, eu vou ver depois, mas eu acredito, amor, vê que dia que dá, dia 5 de junho. Eu tô escalada para pregar na Global, acho que é dia 5 de junho, acho que é uma sexta-feira, será? E aí eu vou falar sobre estrutura espiritual. Amanhã é meu aniversário, gente. Ó, vocês estão bom de calendário. Amanhã eu tô ficando mais velhinha. Amém? Você tem que falar pro apóstolo, ele tem que me mimar muito, né? Ó, amanhã, dia 5, eu vou falar, tá? Sobre estrutura para carregar unção. Só que não é só estrutura espiritual. Nós precisamos ter estrutura emocional, estrutura intelectual. Nós temos que ter estrutura, amém? Nós temos que ter estrutura em todas as áreas para poder suportar a unção, para poder suportar aquilo que Deus está colocando sobre nós. A gente amplia o odre. O que é o odre espiritual? É o compartimento onde você vai receber a unção. Só que a unção, para você conseguir carregar e sustentar ela, presta atenção no que eu estou falando. Para você conseguir carregar e suportar, você tem que ter o quê? Estrutura. Estrutura emocional, principalmente. Se você não tiver estrutura emocional, você não consegue carregar unção em alto nível. Você precisa ter estrutura emocional para carregar a unção, estrutura intelectual, estrutura em maturidade, estrutura relacional. Porque, queridos, no decorrer da caminhada, muita gente vai te trair, muita gente vai passar rasteiro em você, se você não tem estrutura para lidar com esses relacionamentos. Por exemplo, foi magoado aqui, tem que resolver isso rápido. Se você ficar nisso a vida toda, você atrasa. Atrasa o quê? Atrasa o que Deus está querendo fazer, amém? Então, no dia 5, eu vou falar sobre estrutura para suportar ali, né, o chamado legado.
E vai ser uma ministração que você precisa escutar. Amém? A gente não carrega a unção de qualquer forma. E o que é mais imprescindível é sobre o caráter. Porque caráter, queridos, é a sua essência. Caráter é aquilo que você é no oculto ou na frente de muitas pessoas. Amém? Deus ama pessoas com o caráter. Aleluia? Você crê nisso? Que Deus ama caráter? Você acredita que Deus ama o caráter? Deus ama o caráter. Amém? Então já aumenta a expectativa. Dia 5 eu vou estar ministrando essa palavra poderosa. É sem ser nessa sexta-feira agora, né? Na próxima. Isso? É isso, né, amor? Isso. Amém? E, gente, aumenta a expectativa. Tem vaga para nossa conferência, sim. Você tem vaga ainda na hospedagem coletiva, como eu já expliquei para vocês. É de 6 a 8 pessoas. Você compra, você pode ir e você vai ser hospedado ali num quarto. Fica mais barato, você consegue dormir na conferência. A gente só tem essas coletivas agora. As privativas já acabou bem no comecinho. Aí tem o ingresso avulso, que aí você vai comprar e vai ter que dormir em algum lugar, né? Você vai ter que arrumar uma hospedagem ou em Sumaré, ou em Campinas, ou ali por perto, amém? E, gente, eu acredito que até dia 15 a gente já encerrou todas as inscrições presenciais, tá? A gente vai abrir inscrição online, vai abrir, mas é pra frente, tá bom? Vamos orar para nós começarmos? Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, Pai, eu quero te glorificar, quero te exaltar, eu quero te bendizer. Oh, Deus Todo-Poderoso, bendito é o teu nome. Obrigada, Pai, por essa madrugada. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Senhor, eu me submeto à autoridade do Espírito Santo. Eu me submeto ao governo do Espírito Santo para ministrar essa palavra que o Senhor tanto deseja. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Obrigada, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Senhor, expande o nosso odre para recebermos aquilo que o Senhor tem para nós na Conferência Global Fire Expansion 2026. Expande o nosso odre para que no dia 90 dessa oração, dessa campanha, o Senhor, nós possamos suportar essa primeira porção de unção que o Senhor vai derramar sobre nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Querido, no dia 90, quando nós terminarmos a campanha, eu vou fazer um encerramento. Eu vou ministrar unção. A primeira porção. A porção do despojo, tá? Se eu fosse você, eu não perderia de jeito nenhum. E agora, no mês de junho, capricha. Capricha. Intensifica o seu jejum. Amém? Glória a Deus. Êxodo capítulo de número 23. E fica firme no jejum. Em nome de Jesus. Ó, Êxodo capítulo 23. Amém? Glória a Jesus. Acharam? Êxodo 23. Um chamado à prática da justiça. Não espalhe boatos falsos e não coopere com pessoas perversas sendo falsa testemunha. Não se deixe levar pela maioria na prática do mal. Quando o chamarem para testemunhar em um processo legal, não permita que a multidão o influencie a perverter a justiça. Não incline seu testemunho em favor de uma pessoa só porque ela é pobre. Você entendeu? Não incline o seu testemunho em favor de uma pessoa só porque ela é pobre. Não faça acepção de pessoas, porque essa tem poder, essa não tem, essa tem status, essa não tem, essa tem dinheiro, essa não tem. Se você deparar com um boi ou um jumento perdido de seu inimigo, leve-o de volta ao dono. Se vir o jumento de alguém que o odeia cair sobre o peso de sua carga, não faça de conta que não viu. Pare e ajude o dono a levantá-lo. Se você vê lá o boi ou o jumento do seu inimigo, não finge que você não viu. Gente, olha aqui, ó. Isso aqui é Antigo Testamento, as leis. Não passe despercebido. É nessa hora que Deus vai ver a sua essência, tá? Não negue a justiça ao pobre em um processo legal. Jamais acuse alguém falsamente.
Jamais condene à morte uma pessoa inocente ou íntegra, pois eu nunca declaro inocente aquele que é culpado. Eu amo essa passagem. Deus nunca declara inocente aquele que é culpado. Não aceite subornos, pois eles levam a fazer vista grossa para algo que pode ver claramente. O suborno faz até o justo distorcer a verdade. Gente, e suborno, quem aceita suborno não prospera. É uma legalidade da área financeira, tá? Acho que tá até na minha lista aqui para falar para vocês. Não explore os estrangeiros, vocês sabem o que significa viver em terra estranha, pois foram estrangeiros no Egito. Plantem e colhem os produtos da terra por 6 anos, mas no 7º ano deixe que ela se renove e descanse sem cultivo. Permita que os pobres do povo colham o que crescer espontaneamente durante esse ano e deixe o resto para servir de alimento aos animais selvagens. Faça o mesmo com os vinhedos e olivas. Olha o que Deus está falando. Vocês vão trabalhar 6 anos e no 7º ano aquilo que vai crescer, vai produzir sozinho. Deixa as pessoas colher. Deixa as pessoas desfrutar. Amém? Vocês têm 6 dias da semana para realizar suas tarefas habituais, mas não devem trabalhar no 7º. Desse modo, o seu boi e o seu jumento descansarão, e os escravos estrangeiros que vivem entre vocês recuperarão mais forças. Ou seja, o que Deus está fazendo? Se Deus não faz isso, o ser humano ia trabalhar todo dia. Queridos, Deus está falando, nós precisamos de descanso. Todo mundo precisa de descanso. Prestem muita atenção a todas as minhas instruções. Não invoquem o nome de outros deuses, nem mesmo mencionem o nome deles. A cada ano, celebrem 3 festas em minha honra. Primeiro, celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias, o pão que vocês comerem será preparado sem fermento, conforme eu lhes ordenei. Celebrem essa festa anualmente, no tempo determinado, no mês de Abib, pois é aniversário de sua partida do Egito. Ninguém deve apresentar-se diante de mim de mãos vazias. Celebrem também a festa da colheita, quando me trarão os primeiros frutos de suas colheitas, que foi agora o Pentecoste. Por fim, celebre a festa da última colheita, no final da safra, quando tiverem colhido todos os produtos dos seus campos. A cada ano, nessas 3 ocasiões, todos os homens de Israel devem comparecer diante do soberano Senhor. Não ofereça sangue de meus sacrifícios com pão que contenha fermento, e não guardem até a manhã seguinte a gordura das ofertas da festa. Quando fizerem a colheita, levem à casa do Senhor seu Deus o melhor de seus primeiros frutos. O melhor dos seus primeiros frutos. Não cozinhe cabrito no leite da mãe dele. Estou no verso 20. Êxodo 23, verso 20. Vejam, eu enviarei um anjo à sua frente para protegê-los ao longo da jornada e conduzi-los em segurança a um lugar que lhes preparei. Prestem muita atenção nele e obedeçam às suas instruções. Não se rebelem contra ele, pois é meu representante e não perdoará sua rebeldia. Mas se tiverem cuidado e lhe obedecer de seguir todas as minhas instruções, serei inimigo de seus inimigos e farei oposição aos que opuserem a vocês. Olha só o que Deus está falando. Gente, isso aqui é muito poderoso. Você é inimigo dos seus inimigos e vou me opor àqueles que se opõem a vocês. Meu anjo irá à frente e os conduzirá à terra dos amorreus, hititas, ferezeus, cananeus, heveus, jebuseus, e eu o destruirei todas essas nações. Não adorem seus deuses e nem sirvam de maneira alguma, e nem sequer imitem suas práticas. Antes, destruam-nas completamente e despedacem suas colunas sagradas. Sirva somente ao Senhor seu Deus, e eu os abençoarei como alimento e água e os protegerei de doenças. Em sua terra,
Em sua terra, nenhuma grávida sofrerá aborto e nenhuma mulher será estéril. Eu lhes darei vida longa e plena. Enviarei pavor à sua frente e criarei pânico entre os povos cujas terras vocês invadiram. Farei todos os inimigos darem meia volta e fugirem. Sim, enviarei terror diante de vocês para expulsar os heveus, os cananeus, os hititas, mas não os expulsarei num só ano, pois a terra ficaria deserta e os animais se multiplicariam e se tornariam uma ameaça para vocês. Às vezes você não entende por que Deus faz as coisas. Por que Deus não fez isso de uma vez? Olha só o que Deus está falando aqui. Eu não vou fazer isso, gente, durante um ano todo, porque se a terra ficar vazia, os animais vão multiplicar tanto, e isso vai tornar uma ameaça para vocês. Então, muitas vezes, Deus vai fazer as coisas dentro de um processo, para às vezes te poupar de ameaças, da multiplicação dos animais perigosos, às vezes de um cenário perigoso. Eu os expulsarei aos poucos, até que sua população tenha aumentado o suficiente para tomar posse da terra. Estabelecerei limites de seu território, desde o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo, e do deserto do leste até o rio Eufrates. Entregarei em suas mãos os povos que hoje vivem na terra e expulsarei de diante de vocês. Não façam tratados com eles e nem os seus deuses. Esses povos não devem habitar em sua terra, pois os fariam pecar contra mim. Se vocês servirem aos deuses deles, cairão na armadilha da idolatria. Gente, se tem uma coisa que Deus abomina, é a idolatria, não tenha dúvida disso, porque a idolatria é como uma prostituição, tá? A idolatria é como uma prostituição espiritual ao Senhor, entendeu? Então Deus abomina. Deus abomina, tá? Deus abomina todo e qualquer tipo de idolatria. Então, uma aqui comigo, tá? Deixa eu ver aqui, o que dá pra gente trazer aqui dentro desse texto. Tá. Essa primeira parte aqui que tá falando, não espalhe boatos, tá? O pecado da nossa língua. Se você quer entender sobre o pecado da língua, leia o livro de Tiago, maravilhoso, tá? O que Deus rejeita? A falsidade, o engano, a manipulação, a maledicência. A maledicência é você falar mal de alguém. Fofoca é você ficar espalhando algo, um fato, que às vezes a pessoa confiou na sua vida, ou você ficou sabendo para todo mundo, ou dar um testemunho mentiroso. Gente, se você não tem certeza de um fato, por que você fica contando para todo mundo aquilo? Não faz sentido nenhum. Então não espalhe notícias falsas, amém? Então não vai existir um avivamento verdadeiro se você mente, se você é falso, se você fofoca, se você manipula. Você não vai conseguir viver um avivamento genuíno. Então, queridos, uma das áreas mais difíceis de romper e de se libertar de verdade é a língua. E para libertar a língua, você vai ter que dominar ela. Faz um jejum de silêncio, fala: Jesus, me ajuda a não mentir, me ajuda, Jesus, a não fazer isso. Quando eu ver, eu tô fazendo, amém? Então fala: Jesus, eu não quero mais mentir, eu não quero mais falar mal de ninguém. Porque, queridos, a nossa alma, quando ela é doente, ela tem prazer de falar mal do outro, porque ela se sente melhor, ela se sente numa posição melhor quando ela fala da vida do outro, que tá acontecendo isso ou aquilo, porque ela se sente superior, amém? Mas não é esse sentimento que nós devemos ter. Nós temos que ter um sentimento de compaixão. Um sentimento de compaixão e não de felicidade, não de superioridade. Então fala: Jesus, me ajuda a me libertar dos pecados da língua. Amém? Deus vai confrontar também qualquer tentativa de suborno para obter vantagem por meios errados, né? Ou para conseguir coisas. Não aceite o suborno, porque o suborno cega até quem tem discernimento. Queridos, suborno. Não aceite suborno. O suborno quer calar a verdade. O suborno quer calar alguma coisa. O suborno quer manipular algo que você pode fazer. E se você é uma pessoa livre, você não é uma pessoa manipulável. Às vezes você não entende por que certas pessoas não conseguem ficar muito tempo na sua vida e são poucas as pessoas que ficam e muita gente sai. Talvez seja porque elas não consigam te manipular. Quando as pessoas que são manipuladoras percebem que não conseguem mais manipular alguém, ou talvez te manipulou por um tempo,
E aí, de repente, não te manipularam mais, porque você acordou, o Senhor te deu discernimento. Essa pessoa não vai conseguir ficar na sua vida, porque ela não vai conseguir te fazer de marionete. Então, nós precisamos ter discernimento espiritual, porque se nós tivermos, ninguém nos manipula. E suborno, queridos, porque tem gente que, às vezes, o suborno é com presente. Gente, ninguém pode comprar algo que você só pode dar se for de forma genuína. Amém? Tem gente que hoje tem aí, né, uma cultura nojenta, maligna, demoníaca, de tal de network, que tem que dar presente para ter acesso. Queridos, você honrar uma pessoa porque você admira, porque essa pessoa transformou a sua vida é uma coisa. Você dar um presente para você ter uma visibilidade para aquela pessoa poder te proporcionar outra, isso é comprar a pessoa. Porque se você me dá um presente honrando a minha vida, não esperando nada, isso é honra. Mas se você me dá um presente esperando ou gerando uma expectativa que eu vou se tornar sua best, ou a sua, né, ou eu vou ficar ali de trelelê com você, isso aí é suborno. E nós temos que pensar muito. Eu estou fazendo isso por honra? Estou fazendo isso por suborno? Porque se você quer a atenção de alguém e você pensa em dar algo ou fazer algo para ter, isso é suborno. Porque, queridos, honrar é uma coisa. Então tem uma cultura nojenta que você dá, que presente abre acesso. E o Deus que você serve? E a essência que você carrega? Não conta? Eu acredito que nós podemos sim abençoar alguém, dar um presente, mas se você esperar algo em troca, você não está presenteando. Amém? Você não está presenteando. Você está subornando. Amém? E existem duas diferenças aí, tá? Então o suborno, olha só, o suborno, ele cega, tá? Ele cega o entendimento de quem tem discernimento. Cega até os que têm discernimento, tá? A bênção de Deus, ela nunca vai ser construída por atalhos, por corrupção, por network, por negociações. Não, a bênção de Deus ela é estabelecida por princípios que nós conhecemos no reino e não nesse mundo. Queridos, esse mundo é corrupto, esse mundo é mentiroso. E se nós vivemos na contramão dele, nós devemos viver debaixo dos princípios do reino, tá? Então, muito cuidado com o suborno. Se você já foi uma pessoa que recebeu, peça perdão para o Senhor, porque esse suborno abriu uma legalidade na sua área financeira. Porque você aceitou algo para dar atalho para alguém. Ou para ter atalho. Amém? E a desobediência, queridos, ela vai atrasar qualquer coisa nas nossas vidas, tá? Então, eu já te falei para você, você quer a promessa? Mas se você não se posicionar obedecendo radicalmente, infelizmente você não vai ter. Você não vai ter. Então, tem gente que, eu quero viver minha promessa, eu não sei porque as coisas não aceleram. Você está obedecendo? Você está fazendo o que Deus te pediu? Você está posicionado? Então não adianta. Deus te prometeu uma terra que mana leite e mel, mas se você não passar pela olaria de Deus, se você não tiver estrutura para suportar, você não chega nem na terra, você não consegue nem chegar na metade do deserto. Porque até para andar no meio do deserto tem que ter estrutura, porque se não tiver estrutura você morre lá. Aquelas pessoas que saíram do Egito, infelizmente, só a nova geração entrou para a terra prometida. Aqueles que tinham a mentalidade de escravos não acessaram a terra prometida. Amém? Somente aqueles que tinham uma mentalidade, a nova geração. Ou seja, não adianta você estar no processo de chegar à terra prometida se você não mudar a sua mentalidade. Você não vai tomar posse. Você vai morrer no meio do deserto. E não é isso que Deus quer. Deus quer que todos nós tomamos posse daquilo que Ele nos prometeu. Amém? Não faça aliança com quem Deus mandou você soltar. Olha o que Deus está falando. Não faça aliança com esse povo. Não se misture com esse povo. Não faça aliança com eles e nem com seus deuses. Queridos, às vezes você tem que entender que Deus mandou você andar sozinho. Aí você tá, porque agora eu tô na solidão, na solitude. Solitude significa você e Deus. Não faça aliança com quem Deus mandou você abandonar. Você quer
sair do Egito, mas você não quer largar os egípcios, você não quer largar o costume dos egípcios, amém? Então, se Deus pediu para você apartar de uma mesa, sair de um local, deixar de ter comunhão, às vezes a pessoa é gente boa demais. Tem gente que fala assim, mas o fulano é tão gente boa, só falta conhecer Jesus, então falta tudo para essa pessoa. Ele pode ser gente boa, mas talvez não vai te ajudar no processo que você tá de cura, de libertação, tá? Então, o que eu aprendo com isso? A gente tem que ser obediente num nível tão radical e aprender que quando Deus fala, olha, não dá mais para você sentar nessa mesa, porque agora eu tô te curando, eu tô te tratando. Porque, queridos, uma coisa é você sentar numa mesa, você tendo identidade. Você vai influenciar aquelas pessoas para aquilo que você vive. Você não vai sentar naquela mesa todo dia. Você vai sentar ali porque Deus te colocou e aí você vai influenciar. Outra coisa é você continuar sentando em mesas que talvez você ainda não é curado. E talvez essas pessoas podem ter mais voz na sua vida do que você na delas, porque você ainda não está consolidado na presença de Deus. Amém? Certo? Então, peça, fala assim, Jesus, me ensina a reconhecer as mesas que você não quer que eu me sente mais. Me ensina a reconhecer quem são aqueles que eu devo me afastar. Porque, queridos, o tal da amizade influencia tanto que se você caminhar com uma pessoa que carrega um sotaque, durante 2 dias você pega o sotaque dela. Aí você vai falar pra mim que você não molda comportamento? Que você não molda? Nós temos aqui no lóbulo frontal células imitadoras. As células que... Por que quando alguém boceja junto? Porque a gente tem um sistema de bloquear essas células que imita. O macaco não tem. Por isso que o macaco imita tudo que você faz. Então, a única coisa que esse sistema não bloqueia é o bocejo. Então, inevitavelmente, se eu falar agora de bocejo, você pensa em bocejo, você acaba bocejando, tá? Então, vigia com isso, tá? Esse texto, Deus está falando sobre isso, sobre obedecer, sobre reconhecer as mesas, reconhecer... Porque, queridos, com quem que você deve sentar no caminho, na caminhada, na jornada que você está conhecendo Cristo? Primeira coisa, eu acredito que no primeiro momento o Espírito Santo não vai querer que você sente com ninguém e que você aprenda a reconhecer a voz dele. Por quê? O problema de ter muitas pessoas de Deus no começo é a gente não conseguir reconhecer a voz do Espírito Santo. Então, é um tempo de solitude necessário. Depois Deus vai te dar os amigos de Deus. Mas esses amigos de Deus têm que ter limite de comunhão. Porque senão vai brigar. Senão vai... Queridos, nós precisamos aprender a ter limite de comunhão com as pessoas. Nós precisamos aprender a ter limite de comunhão com as pessoas. A gente não fica enfiado na casa do irmãozinho lá todo dia, porque essa pessoa tem uma vida. A gente pode ter comunhão pontual, 1 hora aqui, outra hora ali, amém, glória a Deus. Mas a gente tem que respeitar a casa do outro, respeitar o limite do outro, respeitar a vida, a casa, o casamento. Amém? Pegaram ou não? É sobre isso. Amém? E sempre, toda pessoa que você trouxer para sua vida tem que ter uma parede, um limite. Até aqui você entra, mas daqui para cá você não entra, porque daqui para cá é particular. Amém? Então nós precisamos viver, discernir isso, implementar isso sobre as nossas vidas. Amém? A gente não pode ficar aí na casa das pessoas sem ser convidado. Isso é falta de ética. Lembra que eu falei pra você do comensalismo, da pessoa que é oportunista? Toda hora tá indo na casa do outro. Toda hora tá indo lá. Tem gente que fica o dia inteiro na casa do vizinho, na casa do fulano, na casa do beltrano. Gente, ninguém suporta isso. Todo mundo quer ver sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, é sobre isso. Ó, vamos aqui comigo agora. Eu estou falando, tá? Sobre as legalidades, né? Comecei a falar sobre as legalidades. Ontem, acho que eu acabei falando sobre as maldições hereditárias, aquelas que vêm de pai e de mãe, as maldições autoproferidas, que é aquelas que você falou, as maldições lançadas por terceiros, pode ser por mãe, pai, tio, avô, macumbeiro, feiticeiro, né? As maldições de trabalhos de obra de feitiçaria, ok? As maldições que são por inveja, maldições que são de pecados que você... As maldições adquiridas foram aquelas que você pecou e abriu ali uma legalidade sobre a sua vida, tá?
Então, por exemplo, uma pessoa que viveu subornando todo mundo, ela abriu uma legalidade na área financeira. Uma pessoa que viveu ali fazendo contrabando, ela abriu uma legalidade na área financeira dela para prosperar, tá? E, gente, essa área financeira está atrelada à área intelectual, à área profissional, tá? Há diversas áreas dentro de nós, principalmente a área espiritual, amém? Certo? Então, vamos aqui comigo. Acho que eu parei ontem nas maldições, não foi? Só vou repetindo aqui, tá? As que eu falei ontem, eu acredito, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Feridas emocionais ligadas ao dinheiro, né? Que é aquilo que eu falei pra vocês. A pessoa, ela se sente, talvez ela gerou uma ferida porque ela tinha uma, por exemplo, ferida de humilhação. A pessoa foi muito pobrezinha quando era novinha, né? Criança. E aí viu muitos vizinhos humilhando, professores, coleguinhas. E aí tem aquela ferida de rejeição, aquela ferida de humilhação por causa da questão econômica. E isso aí trava muito, tá? Então essa pessoa tem que rejeitar essa ferida e pedir para Jesus curar. Senhor, fala assim, Senhor, cura essa ferida. Senhor, me tira hoje dessa ferida. Senhor, trata em mim, Senhor, me tira hoje desse cativeiro, tá? Trata hoje, Senhor Deus, desse cativeiro de humilhação, me arranca desse cativeiro. Pessoas que têm medo de prosperar, têm medo de crescer, tá? Ó, sentir culpa, que é a síndrome do impostor, né? A pessoa começa a sentir culpa por conquistar bens ou sucesso. E isso, muitas vezes, é um sentimento de culpa, de não merecimento. A pessoa começa a romper e aí a mente dela começa a autossabotar ela. Será que você deveria mesmo, né, ganhar isso daí, receber isso daí? Isso é muito pra você, porque é uma síndrome que a pessoa sente que ela não deveria receber aquilo ali. É a síndrome do impostor. Será que realmente eu tô fazendo algo certo? Porque ela nunca recebeu e de repente ela começa a romper, a receber. Então você vai falar assim, eu rejeito isso em nome de Jesus, eu cancelo isso em nome de Jesus. Eu saio disso hoje em nome de Jesus. Fala, Senhor, me tira. Eu sou digno, sim, eu sou um príncipe, uma princesa, eu sou filho, eu sou filha. Então você tem que, porque é uma crença limitante de culpa por, às vezes você ascendeu a um trabalho melhor, tá ganhando um salário ótimo, e de repente você começa a se sentir culpado. E aí você acha que é sua obrigação agora a sustentar sua família porque você tá ganhando bem. Não, você tem que agora cuidar da sua vida, né? Porque às vezes você é o filho e é o seu pai, a sua mãe que tem, tá? Esse papel hoje de cuidar dos teus irmãos. Você pode ajudar os seus irmãos, sim, mas não é o seu papel. Porque muitas vezes, querido, nós não prosperamos porque nós assumimos papéis que não são nossos. Nós não estamos prosperando porque nós estamos em papéis que não nos cabe a nós fazer. Amém? Essa mentalidade apenas de sobrevivência. Tem gente que tá nessa mentalidade de sobrevivência e não sai dela. A mentalidade é, não, eu tenho dinheiro para mim comer, para mim fazer uma viagemzinha, para mim trocar um negocinho aqui e ali, tá ótimo. Não, gente. Se a sua mentalidade for de sobrevivência, você vai viver com mais sufoco ainda, tentando apagar o fogo. A sua mentalidade tem que ser de abundância, uma mentalidade de que você vai ter, vai sobrar, você vai emprestar, você vai ter para abençoar. Essa tem que ser sua mentalidade. E mentalidade é um status de pensamento, é um status em que você está vendo frequência. Agora, se você é conformista, e você só quer aquele tantinho, é aquilo para menos. Por quê? Se a gente visualiza 1000 quilômetros, a gente caminha 100. Porque assim é. A gente tem que visualizar, vamos supor, eu quero tracionar 1000 quilômetros. Então, o que você vai fazer? Você tem que ver 10.000 quilômetros à frente para tracionar 1000. Tá? Por quê? E cada vez que você vai olhando objetivos maiores, você vai ganhando mais território. Tá? Deus nunca vai nos dar o crescimento total. A gente vai tracionar e Ele vai nos dando crescimento. Mas para isso você tem que ter visão, você tem que ter amplitude, tem que ter o mural profético dos sonhos, como eu falei para vocês ontem. O que é o mural profético dos sonhos? Aonde você... Ali, ó, o mural profético dos sonhos é os 1000 quilômetros, é os 10.000 quilômetros.
Aqui é o meu destino profético. Talvez Deus não te dê aquela mansão que você colocou ali nos primeiros anos, mas Ele te deu uma casa muito boa, mas daqui pra frente Ele pode te dar aquela mansão que você sonhou, que você desejou, mas talvez você vai ter que gerar uma casa ainda maior, coisas ainda maiores, amém? Mas cada um vai gerar no seu objetivo, porque talvez o seu foco não é uma casa grande, mas uma empresa, mais viagens, ter um ministério. O que é o seu foco? Então, essa é o que é a sua mentalidade. Porque é sobre isso que você vai ver e você vai falar, vai tracionar a sua força, o seu desejo, sua vontade, sua ambição. Gente, ambição e ganância são duas coisas. A ganância você passa por cima dos seus princípios. Mas a ambição, ela é necessária até mesmo na área espiritual. A ambição por crescer na presença de Deus. A ambição por ter revelação. A ambição por ser um homem segundo a mulher de Deus. A gente precisa ter ambição. Amém? Tá? Sai desse lugar de dependência dos outros. Você depende de todo mundo. Você depende da aprovação das pessoas. O problema não é não só depender emocionalmente. É pessoas que dependem da validação. E se seu pai, a sua mãe ou as pessoas ao seu redor não têm uma mentalidade de abundância? Como você vai pedir a validação de um projeto que talvez você vai romper? Não, querido, se Deus falou com você, vai e faça. Amém? Mostre apenas os resultados. Porque, queridos, existe uma luta mental, uma luta muito grande entre o start e a desenvoltura disso. Amém? Glória a Deus. Então, vem aqui comigo agora. A desonra, ela quebra os princípios da abundância na nossa vida. A gente tem que tomar muito cuidado com a questão da honra. E como eu disse para você, honra teu pai e tua mãe. O pai nos dá destino financeiro no mundo espiritual. A mãe nos dá destino emocional para nossa família. É algo herdado. Então, honre os seus pais, honre os seus pastores, honre as suas autoridades. Seu professor, sua professora são autoridades espirituais. Honre todas as suas autoridades espirituais. Amém? Honre. Como que você honra? Falando bem, respeitando, tá? Assim que a gente honra, amém? Tá? Outra legalidade, a pessoa que vive sem princípios financeiros saudáveis, tá? Então, nós devemos ter princípios financeiros saudáveis. Que princípio? Isso aqui não é meu, eu não pego, eu não levo para minha casa, porque não é meu. Nós devemos ter princípio, isso aqui, ser justo com funcionário, ser justo com quem trabalha com você, né? Ser justo, ser honesto. Nós devemos ter princípios. Se nós não tivermos esses princípios financeiros, gente, o princípio financeiro é uma ética moral óbvia. É o óbvio. Para toda ocasião vai ter uma ética moral. Não, isso é o certo a se fazer. E nós devemos fazer. Nós devemos ter um princípio financeiro para nós podermos escolher. O princípio financeiro, pagar suas contas, honrar o que você falou que vai fazer, chegar na hora certa, amém? Pagar seus funcionários, amém? Outra legalidade, desprezar as oportunidades pequenas. Tem pessoas que querem crescer já como dinossauro. Gente, ninguém vai começar grande. Então, nós precisamos entender que todo começo, ele vai partir de algo pequeno. Então, começa pequeno e dá valor, valoriza isso. A Global hoje é enorme, mas começou na garagem da minha casa, o meu ministério. Na verdade, meu ministério começou no secreto, eu e o Espírito Santo, 2 anos eu orando. Depois, uma garagem, e ali fiquei 3 anos e meio pastoreando pessoas dia e noite. E hoje, essa expansão, essa multidão, esse povo todo. Mas nunca foi assim a vida toda, a gente foi crescendo. E Deus foi me aprovando, me provando, amém? Outra coisa, que é uma legalidade na área financeira, falta de excelência. E aí eu vou falar uma coisa para você. Você quer prosperar, você quer ter uma empresa, mas você não é excelente onde você trabalha. Você não se destaca. Você poderia entregar o seu melhor, mas você faz o trabalho lá com a barriga, de qualquer jeito. E eu vou falar uma coisa para você. Você sabe por que, às vezes, você não entende porque você não é promovido? Porque você não é excelente no que você faz.
Porque, queridos, toda pessoa excelente se torna gerente. Ou se torna um funcionário que se torna braço direito. E daqui a pouco essa pessoa... Eu estava conversando com um amigo do meu pai, que ele faz móveis. E ele falando para mim que a quantidade de pessoas que trabalha com ele, aprende da marcenaria e monta a sua loja. Mas, tá, essa pessoa aprendeu marcenaria com ele, ficou 2, 3 anos, aí sai do emprego e monta a sua loja. Mas para montar uma loja tem que ter coragem. Para empreender tem que ter coragem. E tem que ser excelente no que faz. Então, queridos, você quer ter uma empresa, mas você não é excelente no que você faz. Você não tem interesse. Você te der o X para fazer naquela empresa, você só faz o X. Mas se você quisesse ascender naquela empresa, você ia ver a demanda necessária e ia fazer a mais. O seu chefe iria ver e vai falar assim, eu preciso colocar essa pessoa aqui. Essa pessoa tem visão. Mas você não tem ambição. Você não tem nem discernimento. Queridos, quando uma pessoa chega fazendo a diferença, a gente fala assim, essa pessoa é uma joia preciosa, porque a gente não acha gente que tem essa visão, que tem essa noção. Então, deixa eu falar para você, a falta de excelência gera escassez na sua vida. Porque se você carregasse excelência, esse seu chefe, ainda que você fosse CLT, fala assim, olha, eu vou te colocar como supervisor, daqui a pouco eu te coloco como gerente. Queridos, exatamente, pastor, se você não tem excelência, você só vai ser mais um no meio da multidão. Eu sempre me destaquei em tudo que eu faço, porque eu nunca fiz só o que me mandaram. Eu sempre faço além. Eu faço a mais. E eu sempre falo, Deus, me dá a visão do todo, me dá a visão da direita, da esquerda, da frente, de trás, de cima e de baixo. Me dá... Porque, queridos, o funcionário, ele é assim. Por isso que ele é funcionário. Mas se ele tivesse visão, ele se tornava chefe e patrão. E muitas vezes você não consegue ter visão porque você é escasso. Você é limitado. Até mesmo para trabalhar. Então, qual que é a pessoa que ascende hoje? Ascender é crescer num serviço, numa empresa. Quando a gente vê que a pessoa tem estrutura, ó, essa pessoa aqui, esse funcionário meu aqui, ó, deu 6 horas da tarde, não, ele não vai embora não, ele faz tudo que tem que fazer, ele traz até, fala assim, ô chefe, eu vi que tá faltando isso, ó, tô lembrando o Senhor, ele vê as coisas, ele tem a visão que eu tenho aqui na empresa. Peraí, será que não é ele que eu tenho que colocar como gerente? Será que não é ele que eu tenho que colocar como supervisor? Mas se você só faz o X que te mandaram e ainda faz mal feito, você só é mais um no meio de todo mundo. E queridos, tem gente que até entende porque não vai ser chefe. Porque não tem nem força de trabalhar, não tem nem força, não tem nem vontade de fazer as coisas. E queridos, só se destaca no meio de uma empresa, só se destaca se você for bom no que você faz. Se você tiver paixão no meio do que você faz. Amém? Então, a falta de excelência é algo que gera escassez, gera pobreza, porque você faz de qualquer jeito. Você só vai trabalhar mais um dia. Você não vai entregar o seu melhor. E a falta de excelência com o reino de Deus também te torna só mais um. Você não vai viver grandes coisas em Deus. Agora, gente, eu sou excelente em todas as áreas da minha vida, mas eu sou mais excelente no reino de Deus. Eu sempre fiz além do que eu podia. E Deus me honrou, me abençoou, tanto que vocês não têm noção. Amém? Então, fazer tudo de qualquer maneira vai abrir legalidades. A gente não faz as coisas de qualquer jeito. Eu quero que ainda no dia que você está cansado, seja excelente o que você entregou. Ainda que você fala, não, isso aqui tá mais ou menos, não, tá perfeito. Amém? Porque se o seu nível de excelência é alto, o seu bom para qualquer pessoa é excelente. Se o seu nível de excelência é altíssimo, o seu bom, o seu fala, hoje tá mais ou menos, tá bom. O seu nível do bom vai ser um excelente para as pessoas. Amém? Outra coisa que abre legalidade na sua vida é negligenciar as responsabilidades. Queridos, tem gente que não consegue nem acordar cedo para trabalhar. Eu não tô falando de vocês. Mas se a pessoa tem dificuldade de acordar cedo para trabalhar, quem dirá ser dono de uma empresa ou empreender, não vai dar conta.
Você não consegue vencer o sono, vai vencer o diabo, vai vencer a escassez, vai vencer a miséria, vai vencer a pobreza? Não vai. E vou te falar algo. Para empreender no começo, você vai trabalhar, não é 8 horas, você vai trabalhar umas 20 horas por dia, pensando, criando estratégia, até esse negócio funcionar. Depois que esse negócio vai te dar gestão de tempo, vai te dar tempo, amém? E para você fazer algo dar certo, você vai trabalhar, não é nem 8, é 20 horas, talvez. Trabalhando, pensando, constância, perseverando. Não negligencie as coisas, suas responsabilidades, amém? É igual, por exemplo, você que quer montar uma loja. Você quer esperar as pessoas virem na sua loja comprar? Você tem que anunciar, criar um Instagram, tem internet. Quero dar o exemplo aqui da minha cunhada. Minha cunhada vai para outras cidades vender nos jogos, ela vende roupa de beach tênis. Ela pega a caminhonete, enche, né, a Paty tá aí, enche a caminhonete de roupa, vai com a filhinha dela, minha sobrinha, vai lá no campeonato de beach tênis, fica lá 2 dias, vende, para honra e glória do Senhor Jesus, mas ela foi atrás dessa venda. E aí você tá lá, sentado no banco da sua lojinha, esperando as pessoas virem. Queridos, você vai vender, mas você não vai conseguir gerar vendas de excelência. Nós precisamos correr atrás. Sai dessa zona de conforto, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então não adianta a gente fazer as coisas de qualquer maneira, de qualquer jeito. Amém? A gente não pode, queridos. Você quer vender na internet, mas você não quer fazer uma live. Você não quer fazer um conteúdo, você não vai vender, querido, para ninguém. As pessoas só vão comprar um produto de quem elas confiam, de quem elas já desfrutaram do conteúdo e esse conteúdo transformou suas vidas. Eu não tenho dificuldade nenhuma para vender curso, vender escola, nenhuma. Na verdade, o povo me pede, eu que tenho que, né, eu que tenho que gerar, né, minha vida é muito corrida, mas as pessoas falam, aposta, quanto que vai ser a nova escola? Mas por quê? Porque as pessoas desejam, porque são transformadas por aquilo que eu entrego todo dia. Então, eu não estou aqui me gabando, mas eu estou falando que eu tenho constância nas coisas que eu faço. Então, você não vai ter dificuldade se você for excelente nas coisas que você faz. Outra coisa que atrasa a sua área financeira, atraso. Atrasar para chegar nos lugares. Gente, olha, eu vou dar um exemplo aqui. Vou até abrir. Eu tenho agonia de gente lenta. Apóstolo, tá aqui. Apóstolo, se você me chamar pra sair, em quanto tempo eu me arrumo? 5 minutos. 5 minutos eu me arrumo. O apóstolo fala assim, amor, vamos ali? Eu só pego a minha bolsinha, coloco um calçado e tô pronta. Agora tem gente, fulano, vamos aí, vai maquiar, vai se arrumar. Não faz isso comigo, não. Você não tem identidade. Você quer se parecer pra quem? E, gente, isso é atraso. Tem horas que nós não podemos parar. A gente tem que ir. A gente tem que fazer. A gente tem que se posicionar. Porque, queridos, tem oportunidade que não espera você se arrumar. Tem oportunidade que não espera você levantar da cadeira e pensar no que você vai fazer da vida. Eu tenho agonia de gente lenta. Tenho agonia. Bora, gente, porque, gente, a minha mente é aceleradíssima. Bora. Não me dá meia hora que você vai se arrumar, não. Eu deixo mesmo. Amém? Por quê, queridos? Gente, sai desse negócio de atraso. Você fica pensando no mundo da lua. Gente, vamos. Eu tô me arrumando. Não, então você fica. Você precisa se arrumar, você fica. Você não vai. Gente, sai desse lugar correndo. Se atrasa para chegar no lugar. Se atrasa para acordar. Você não vai prosperar. Você tem que vencer esse sonho, essa preguiça que está incrustada aí nas suas costas. Queridos, tem oportunidade que não vai esperar você levantar. Gente, as coisas têm que ser rápidas. Gente, até para você trabalhar, você tem que fazer as coisas... Gente, se você vai trabalhar, você vai prestar um serviço que você deveria fazer em 1 hora, você vai fazer em 4, a pessoa não vai te chamar. Eu sinto muito, eu não te amo. Porque se eu for fazer uma unha e a pessoa passar do limite, eu já não faço mais com ela, porque ela atrasou a minha vida. Ela devorou o meu tempo precioso. Amém? Certo? Então, queridos, é sobre isso. Atrasos. No que você tem atrasado? Você tem que falar e cumprir o que você fala, chegar no horário certo, falar, honrar, né? Então, atrasos constantes. Não atrasa. Se tem que chegar às 7 horas na empresa, por que você está chegando às 7h20? Primeiro que você está desonrando sua empresa, a empresa que você trabalha, desonrando o seu chefe. A não ser que você... Se você for o patrão, aí tudo bem, você chega a hora que você quiser. Mas se você é o funcionário,
você está desonrando a Deus também, porque você está descumprindo com o seu compromisso, amém? Falta de compromisso, de responsabilidade, falar e não cumprir, eu vou chegar a tal hora, fulano, tal dia a gente vai fazer isso. Eu tenho um senso de responsabilidade tão grande sobre chegar, sobre fazer, e se eu marcar algo com alguém, um dia antes eu falo, fulano, eu acho que amanhã eu não vou conseguir, mas eu já tô querendo desmarcar com você, porque, tá? Realmente não vai dar pra mim ir. Avisa antes. Aí a pessoa vai lá, desmarca, aí dá tempo da pessoa remarcar o que ela tinha desmarcado, amém? Não cumprir o que você promete. Gente, tem pessoas que a gente fica inseguro, porque a palavra dela é um risco na água, não fica, tá? A palavra dela é um risco na água. Então eu falo algo aqui pra você. Se você fala e não cumpre, você é desacreditado. Eu não vou confiar na sua palavra. Ou seja, eu nem vou colocar você em nada, porque eu sei que é a sua. Gente, toda pessoa que eu coloco pra fazer alguma coisa, eu tenho confiança que vai dar certo, porque são pessoas que eu confio. Agora, imagina, será que o fulano vem? Será que o fulano não vem? Não, tô fora. Mexo com gente assim, não. De jeito nenhum. Então, se você não cumpre o que você promete, primeiro que você nem caminha comigo, porque sua palavra não vale nada. Então, eu não quero andar com gente que tem a palavra que não vale nada. Agora, se tem uma coisa que me... Horário. Se eu marcar tal hora com você, chega no horário. Se você chegar atrasado e não me avisar que vai chegar atrasado, a sua integridade no caráter comigo já tem uma a menos. Aí só vai precisar de mais alguns a menos para mim falar, essa pessoa não é confiável. Porque, queridos, é normal a gente se atrasar? Pode acontecer. Mas se for ter atraso, avise, fulano, eu estou atrasado por isso, eu estou atrasado, então daqui 15 minutos nós vamos começar essa reunião. Simples assim, amém? Então, dá a palavra e não sustentar. Fulano, eu vou te pagar, a pessoa fica esperando o dinheiro. E aí você não paga. Você fica manipulando, enganando, sai desse lugar correndo, começa a virar gente séria. Gente, você é cheio do Espírito Santo, mas você não cumpre as coisas que você fala. Não, você não é cheio do Espírito Santo, você é cheio de demônio, que mente, que engana, que manipula. Gente, se você é cheio do Espírito Santo, você tem um senso de responsabilidade enorme com as pessoas, um senso de responsabilidade com os sentimentos das pessoas, com o horário das pessoas, com a vida das pessoas. Amém? Então, se você é cheio do Espírito Santo, você honra o local, você honra o lugar, você honra as pessoas. A sua palavra, ela é sustentada porque você fala, eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu me importo. Amém? Então, honra, por favor, o que você fala. Porque isso aqui são travas na sua área financeira. As pessoas não acreditam em você. As pessoas não acreditam em você. Eu passo confiança pra vocês, sabe por quê? Eu chego no horário todo dia na live. É difícil eu atrasar 1 minuto. Eu conto as vezes de todos esses 2 anos, o dia que eu atrasei 1 minuto. Se eu falar que eu vou passar a oração 4 horas, de todos os dias desses 90 dias, o meu horário de passar a oração é 4 horas. Eu nunca passei 4:01. Ou nem 3:59. É 4 horas. Eu sou metódica. E Deus ama pessoas de excelência. Isso pra mim é excelência. Amém? Por que eu passo confiança pra vocês? Porque eu tô aqui todo dia. E eu falo pra vocês que vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter isso e aquilo. Então, queridos, nós precisamos ser pessoas confiáveis. Mas pra isso tem que ter caráter, tem que ter horário, tem que cumprir o que fala, tá? Tem que dar a palavra e sustentar. Amém? Outra coisa, legalidade, manipular as pessoas visando dinheiro. Mentir, enganar, falar, né? Falar assim, fulano, eu acho que você tinha que investir nisso, que isso aqui. Mas às vezes aquilo ali é investir para te beneficiar. Ou às vezes você quer manipular as pessoas para comprar algo de você, que às vezes está estragado, que não tá bom. Ou seja, manipular as pessoas visando dinheiro, manipular as pessoas visando a pessoa te dar algo, a pessoa te ajudar. Gente, sai desse lugar de manipulação. A manipulação é igual feitiçaria. A manipulação é igual feitiçaria. Amém? Outra coisa, colocar o dinheiro acima de tudo. Sai desse lugar, eu falei pra vocês no começo. Subornos são atalhos. Deus não precisa de atalho. Gente, eu vou dar um atalho aqui pra você entender. Você quer crescer na internet, aí você foi lá e comprou seguidores. Você acabou com a sua conta do Instagram.
Você nunca vai crescer saudável no Instagram. Porque tem a opção de você comprar seguidores. Que é ilegal, é algo, é uma atalho, é um suborno. Você está subornando o algoritmo para ter seguidor fake. Só que você é um ignorante, que você não entendeu ainda o que é um algoritmo, o que é a internet. O algoritmo ele tem que estar saudável, porque ele tem que trazer as pessoas que realmente gostam e vão desfrutar do seu nicho. Aí você vai lá, compra seguidor, traz árabe, japonês, gente que não fala a sua língua, que não curte o seu conteúdo. Você só tem números, mas você não tem um povo. E é exatamente o que o pastor Júnior falou, é um processo de formiguinha, crescendo, de migalhinha em migalhinha. Mas por quê? Exige a sua constância. Queridos, ninguém cresce do dia para a noite, tudo é um processo. E aí, às vezes, você tá pagando um suborno para crescer em outras áreas da vida. Você tá pagando suborno lá para ter a carteira de motorista, mas você não passou na carteira. Tem que fazer de novo e de novo. Você acabou de abrir uma baita legalidade na sua vida. Se você comprou um documento, se você comprou uma carteira, se você comprou qualquer coisa. Amém? Pegou ou não? Isso é o suborno, são os atalhos. Corrupção financeira, né? Propina e acordos ilícitos. Então, não seja uma pessoa corrupta, porque se você for corrupto, você tem preço. Eu não tenho preço. Eu sou valorosa. O meu valor é inigualável. Agora, se você é corrupto, você tem preço. Alguém te compra. Alguém compra a sua fala. Alguém compra o que você veste. Alguém compra o lugar que você vai estar. Se você for corruptível. Mas se você não for corruptível, a raiva das pessoas manipuladoras são os incorruptíveis. Aqueles que não se vendem por nada. E não vendem os seus princípios, não vendem o seu caráter. Esses não são manipuláveis. Seja uma pessoa ardida. Não, ali não tem jeito. Ali não tem acordo. Ali não tem o que fazer. Ali não tem o que fazer. Então seja uma pessoa que não se corrompe por nada. Íntegra. Deus ama pessoas íntegras. E o íntegro eu posso estar passando sufoco. Eu não vou vender a minha paz. Eu não vou vender nada. Eu não vou me vender por nada. Amém? Glória a Jesus. E tudo aquilo que for calar os seus princípios ou quem você é, sai fora também. Porque muitas vezes não é corrupção, mas é tentar apagar quem você é. Amém? É igual, por exemplo, imagina que você é convidado para pregar, mas você não pode falar do Espírito Santo. Mas a sua vida é direcionada pelo Espírito Santo. Não, então se eu não posso falar sobre o Espírito Santo, não faz sentido para mim. Não está na mesma visão que eu. Mas se você vai só para ter uma oportunidade de pregar ali, a não ser que Deus te mande, mas, queridos, eu já fui convidada para ministrar em lugares que eu não podia fazer os demônios manifestar. Eu falei, então, pastor, eu não vou, porque não sou eu que faço eles manifestar. É o Espírito Santo de Deus. Eu não posso te garantir que eu vou ministrar e os demônios não vão manifestar. E eu não sei se o Senhor já jejuou, já fez libertação, mas é uma coisa que eu não controlo. Eu posso provocar as manifestações, mas se Jesus quiser me usar, eu pregando qualquer coisa, Ele usa para ministrar libertação na vida dessas pessoas. Então eu não vou. Se eu não puder manifestar aquilo que está sobre a minha vida, eu não vou. Amém? Glória a Deus. Então, tá. Prosperar através da injustiça, ou seja, sendo injusto, negligenciando, mentindo, roubando, né? Glória a Jesus. Então, a gente para nesse daqui hoje e amanhã a gente vai continuar. Amém? Amor, só para você gravar comigo aqui, eu parei no 82. Queridos, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Um dia extraordinário, uma quarta-feira abençoada. Em nome de Jesus. Amém? Beijo. Amo vocês.